Pedro negou Jesus 3 vezes. O que aconteceu depois vai te fazer chorar. O homem que negou Jesus na pior hora se tornou a rocha mais forte da fé. Como isso é possível? Fica até o final, porque essa história vai mexer com você. Pedro não era um homem qualquer. Ele era pescador, trabalhador, mãos calejadas, acordava antes do sol nascer, conhecido por ser impulsivo, explosivo, daqueles que fala antes de pensar. Quando Jesus o chamou, Pedro largou tudo, as redes, o barco, a segurança, e seguiu um carpinteiro de Nazaré que prometia mudar o mundo. E Pedro viu coisas que ninguém imagina. Viu Jesus andar sobre as águas, e ele mesmo pediu para andar também. Saiu do barco, pisou na água, mas quando olhou para o vento, começou a afundar. E Jesus o segurou. Pedro viu a transfiguração no monte. Viu Jesus brilhando como o sol. Moisés e Elias apareceram, e Pedro, empolgado como sempre, quis fazer 3 tendas. Ele queria ficar ali para sempre. Pedro era o líder do grupo, o que falava mais alto, o que tinha mais certeza. Quando Jesus perguntou: "Quem vocês dizem que eu sou?", foi Pedro quem respondeu: "Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo." E Jesus disse: "Sobre essa pedra edificarei minha igreja." Pedro se sentia invencível. Ele jurou, na frente de todos: "Ainda que todos te abandonem, eu nunca vou te abandonar. Eu morro contigo, mas não te deixo." Jesus olhou para ele com aquele olhar que conhecia tudo e disse: "Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes." Pedro ficou indignado. "Jamais, eu dou minha vida por ti." Mas então chegou aquela noite, a noite mais escura da história. Jesus foi preso, arrastado, humilhado, e os discípulos fugiram. Pedro seguiu de longe, entrou no pátio do sumo sacerdote, ficou perto do fogo, tentava se esquentar, tentava entender o que estava acontecendo, e então uma serva olhou para ele: "Você não é um dos discípulos dele?" Pedro gelou, olhou ao redor, soldados, guardas, gente armada, e ele disse: Não sou." Minutos depois, outra pessoa: "Você estava com Jesus de Nazaré." Pedro negou de novo: "Eu não conheço esse homem." E pela 3ª vez, alguém insistiu: "Com certeza você é um deles, seu sotaque te entrega." E Pedro explodiu. Começou a praguejar, a jurar: "Eu não conheço esse homem, eu não sei de quem você está falando." E naquele exato momento, o galo cantou. E Jesus, que estava sendo levado, virou, olhou para Pedro, um olhar que atravessou a alma dele. Não era um olhar de raiva, não era um olhar de decepção, era um olhar de amor, de quem já sabia, de quem já tinha perdoado, de quem já tinha o plano de restauração. E Pedro desmoronou, saiu correndo, caiu no chão e chorou. Chorou como nunca tinha chorado na vida. Ele tinha negado o mestre, tinha falhado na hora mais importante, tinha jurado fidelidade e entregado tudo. Pedro passou 3 dias destruído. Enquanto Jesus morria na cruz, Pedro estava escondido. Enquanto Jesus era sepultado, Pedro estava em pedaços, até que chegou o 3º dia. As mulheres voltaram do túmulo gritando: "Ele ressuscitou, Jesus está vivo." Pedro correu. João correu mais rápido, mas Pedro entrou primeiro no túmulo. Vazio. As faixas dobradas. Jesus tinha ressuscitado. E então Jesus apareceu para os discípulos. Pedro estava lá, envergonhado, quebrado, sem saber o que dizer. Mas Jesus não veio cobrar, ele veio restaurar. Dias depois, à beira do mar, Jesus preparou um café da manhã para os discípulos. Chamou Pedro e fez 3 perguntas. "Simão, filho de João, você me ama?" Pedro respondeu: "Sim, Senhor, tu sabes que te amo." Jesus repetiu: "Simão, você me ama?" Pedro, magoado, repetiu: "Sim, Senhor, tu sabes que te amo." E pela 3ª vez, Jesus perguntou: "Simão, você me ama?" Pedro, com lágrimas nos olhos, respondeu: "Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que te amo." 3 perguntas, uma para cada negação. Jesus estava dando a Pedro a chance de refazer o que tinha quebrado. E então Jesus disse: "Apacenta as minhas ovelhas."
Pedro foi restaurado, não porque mereceu, mas porque Jesus não descarta quem falha, ele restaura quem se arrepende. E sabe o que Pedro fez depois? No dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu, foi Pedro quem levantou e pregou. 3.000 pessoas se converteram naquele dia. O homem que negou Jesus na frente de uma serva, agora pregava na frente de multidões. Pedro foi preso, açoitado, ameaçado, mas nunca mais voltou atrás. Ele viajou, pregou, plantou igrejas, escreveu cartas que até hoje fortalecem a nossa fé. E no final da vida, quando foi condenado à morte, Pedro pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque não se achava digno de morrer do mesmo jeito que Jesus. Pedro, o homem que falhou, se tornou a rocha que sustentou a igreja. E sabe por quê? Porque Deus não procura gente perfeita, Ele procura gente disposta. E o Senhor, voltando-se, olhou para Pedro. Lucas 22:61. Você já falhou? Já negou? Já sentiu que não tem mais volta? Olha para a história de Pedro. Se Deus restaurou ele depois de tudo isso, imagine o que Ele pode fazer com você. Sua história ainda não acabou. Deus ainda tem planos para você. E o olhar dele para você hoje é o mesmo que Ele deu para Pedro naquela noite. Um olhar de amor, de restauração, de recomeço. Segue o Viver na Palavra hoje, ativa o sininho e cola aqui toda terça às 18 horas. Porque aqui a gente não conta a história, a gente transforma a vida.